Diz assim a palavra de Deus: pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E é essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sabe, tem um personagem de um filme que eu gosto muito. Quantos aqui gostam de filme? Quem está mais perto de mim sabe o quanto que eu gosto desse personagem. Não sei se você já ouviu falar do profeta Rocky Balboa. Eu gosto muito desse personagem. Em especial tem um texto dele lá no Rocky 6 que ele fala mais ou menos assim, ó: o mundo não é um arco-íris. Ninguém consegue bater tão pesado como o mundo. Então a questão não é o quanto você consegue bater, mas é o quanto você consegue apanhar, suportar e permanecer de pé. Falei com o profeta Rocky Balboa. Olha o texto dele. E você sabe que eu fiquei pensando nisso? Porque na verdade faz sentido. Porque foi colocado sobre o ser humano a capacidade de vencer no mundo. Foi colocado sobre o ser humano a capacidade de vencer no mundo. Mas o nascido de Deus, ele vai além. Vou falar de novo: o nascido de Deus vai além, porque foi colocado nele uma capacidade superior. Qual capacidade? De vencer o mundo. O nascido de Deus, ele não apenas vence no mundo. O nascido de Deus, ele vence o mundo. Por que ele vence o mundo? Porque que tem uma capacidade sobre ele, que Jesus fala lá em João capítulo 16 versículo 33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O nascido de Deus, ele carrega uma capacidade muito maior, a capacidade de vencer o mundo. O que isso quer dizer? Vou explicar para você. Quem ainda não nasceu de Deus, essa pessoa só consegue vencer quando as circunstâncias estão favoráveis, então ela vence. Mas aquele que nasceu de Deus, ainda que nada está favorável, ainda que não tem nenhuma circunstância favorável, ainda assim ele consegue vencer, porque o nascido de Deus não apenas vence no mundo, o nascido de Deus vence o mundo. Eu estou falando isso para você porque às vezes você chegou aqui neste lugar e você está pensando em desistir de sonhos, de projetos, de muitas realidades, porque você olha as circunstâncias da sua vida e parece que está tudo contrário àquilo que você quer viver. Você não precisa desistir, basta você ser um nascido de Deus, que você vai conseguir viver todas as promessas de Deus na sua vida, porque o nascido de Deus vence o mundo. Fala para o teu irmão assim, fala: você não precisa desistir, o nascido de Deus vence. Quem está comigo nessa palavra? Então é sobre isso que eu quero falar com você. Algumas chaves para que você possa entender como que o nascido de Deus, por que o nascido de Deus vence o mundo. Quantos querem viver essa palavra aqui? Levante a sua mão e diga assim: eu vou vencer o mundo e vou viver todas as promessas que Deus tem para mim. Os pais dão glória a Deus aí. A primeira chave: por que o nascido de Deus vence o mundo? A primeira chave: porque o nascido de Deus não apenas envelhece, o nascido de Deus amadurece. Vou falar de novo: o nascido de Deus não apenas envelhece, ele amadurece. Uma diferença entre envelhecer e amadurecer, amém, gente? Envelhecer é regra. Pode falar uma coisa, você pode colocar o botox que você quiser colocar, pode passar o creme que você quiser, irmã, você vai envelhecer. E posso falar uma coisa, toma cuidado, porque tem gente que está fazendo tanto que na hora que sorrir a perna vai levantar. Fala para o teu irmão, fala assim, ó, vai com calma. A gente tem que tomar cuidado com isso, o excesso dessas coisas. Que na hora que o seu filho nascer, fala: mas tu parece com quem essa criança aqui? Mas você sabe que você está envelhecendo quando você começa a fazer com dificuldade o que um dia você fez com facilidade, sim ou não?
Você que como eu que já passou dos 40, você sabe bem o que eu estou falando. Tem coisa que você faz como você tinha 20 anos, mas você não faz mais com facilidade. E não vem querer contar a história que você faz, que você não faz não. Ah, eu sei, ó, gente de 20 anos não aguenta comigo. Querido, não adianta. O dia, depois dos 40, o dia que você levanta sem dor, você dá um glória a Deus já. Então você até faz, mas você vai fazer com mais dificuldade. Agora, amadurecer é diferente. Quando você está amadurecendo, você começa a fazer com facilidade o que um dia você fez com dificuldade. Ó, virou a chave. Quando você amadurece, você começa a fazer com facilidade o que você fez um dia com dificuldade. Como, por exemplo, perdoar. Quando você era imaturo, para perdoar, você até perdoava, mas você demorava. Não é verdade? Mas você vai amadurecendo e você, poxa, peraí, quem sou eu para não perdoar alguém, sendo que um dia eu precisei do perdão de Deus? Você está amadurecendo. Quando você começa a viver assim, você está amadurecendo. Você quer ver uma outra coisa? Quando você começa a amadurecer, você começa a acreditar com mais facilidade na promessa de Deus na sua vida. E quando você era imaturo, você acreditava, mas com dificuldade. E ainda que Deus usava pessoas para fazer você acreditar na promessa dele, às vezes você duvidava. Quando você está amadurecendo é diferente. Ainda que o diabo usa pessoas para fazer você duvidar, você continua acreditando na promessa de Deus na sua vida. Quem está entendendo essa palavra? Então, o nascido de Deus, ele amadurece. Fala para o teu vizinho assim, tem que amadurecer, filho. Amadurece. O nascido de Deus, ele vai amadurecendo, e de uma tal forma que ele torna mais leve a vida das pessoas que estão à sua volta. Posso ouvir um amém aqui? Porque viver, irmão, já não é fácil. Viver é difícil, sim ou não? Tem dia que a coisa é pesada, e tem gente que quer que a vida da pessoa fique mais difícil ainda. Mas quando você está amadurecendo, você faz a vida do seu marido ficar mais fácil, a vida da sua esposa ficar mais fácil, a vida dos seus filhos ficar mais fácil, a vida dos seus amigos. Amém? Posso ouvir um amém aqui? Fala para o teu irmão assim, ó, seja uma pessoa mais fácil. Um exemplo de alguém maduro é um personagem bíblico chamado José. A história dele conta lá em Gênesis capítulo 37. Presta atenção nessa história desse cara chamado José, que era filho de Jacó, que se tornou Israel. Olha isso. Ele era o filho da velhice de Israel. E por isso Israel amava mais ele do que os irmãos, do que os outros filhos. Israel deu até para ele uma roupa diferente. E por isso os irmãos dele tinham inveja dele. Não conseguia, a Bíblia fala que não conseguia mais conversar com ele amigavelmente. Tinha inveja dele. Sabe o que eles fizeram com José? Eu vou tentar resumir a história de José para a gente ganhar tempo aqui. Sabe o que eles fizeram? Eles venderam o próprio irmão. Venderam José. José foi vendido, foi parar na casa de Potifar como escravo. Lá na casa de Potifar, ó, José passando luta de novo. A esposa dele caluniou José, falando que ele fez algo que ele não tinha feito. Sabe onde ele foi parar? No cárcere, prisioneiro. Mas a Bíblia fala que lá no cárcere José prosperou. Porque quem é abençoado, meu irmão, é abençoado onde chega. Vou falar de novo, quem é abençoado onde chega. Se o lugar é ruim, fica bom com ele. Ó, tá entendendo isso aqui? Se você é abençoado, querido, você chega num lugar, é ruim com você, agora vai ficar bom. O Espírito Santo está me falando aqui. Ó, é para alguém essa palavra aqui. Você chegou a um certo lugar para abrir esse lugar e falar para você, não vai dar certo, nunca deu, agora com você vai dar. Você precisa pegar essas coisas. Quem está aqui comigo nessa palavra? Então ele estava lá no cárcere, de repente o copeiro-chefe de Faraó teve um sonho. Ele ficou perturbado e José revelou o sonho dele. E José fala para ele, olha, quando você for restituído na sua posição de copeiro-chefe de Faraó, não se esqueça de mim. O copeiro falou, não vou esquecer de você. Fato que o copeiro foi restituído à sua função de Faraó. E o que aconteceu? Se esqueceu de José. Mas um belo dia Faraó teve um sonho, ficou perturbado, e aí o copeiro-chefe lembrou de José. Tem um tal de José que consegue resolver essas coisas aí. Eu não sei se você está pegando essa palavra. Deixa eu te falar uma coisa. Quem se esqueceu de você um dia vai ter que se lembrar
Porque tem coisa que só você vai resolver. Quando você amadurece, isso acontece. Quem um dia se esqueceu de você vai ter que se lembrar, porque tem coisa nessa terra que Deus criou você para fazer. Olha para o teu irmão e fala para ele assim: tem coisa que é você que vai resolver. José foi colocado agora por Faraó como governador no Egito. Dá uma glória a Deus pela vida de José. Governador. De repente vem um tempo de fome sobre o Egito, e agora os irmãos de José vão pedir ajuda para o governador. Detalhe, eles não sabiam que José era o governador. Eles chegam diante de José, eles não reconhecem José, mas José reconhece eles. Grava isso que você vai entender. Eles não reconhecem José, mas José reconhece eles. José se revela a eles. Por quê? Vou te explicar por quê. Porque quem é imaturo, você pode ficar muito tempo sem ver essa pessoa. Quando você volta a ver ela, ela está do mesmo jeito, porque ela não muda de fase. Mas quem é maduro, quando você passa um tempo sem ver essa pessoa, a hora que você vê ela de novo, você não reconhece ela, porque Deus mudou ela de fase. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida hoje. Você levante a sua mão que eu quero liberar essa palavra. Eu quero declarar que nesses próximos anos você vai amadurecer de tal forma que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. E aquelas pessoas que ficaram um tempo sem ver você, quando voltar a ver você, não vão te reconhecer, porque Deus fez grandes coisas na sua vida. Você vai até falar para essa pessoa: você não lembra de mim? Não consigo, você está tão diferente. Deus mudou a minha sorte. Já aconteceu isso na sua vida? Alguém que você ficou muito tempo sem ver, de repente, mas parece tão diferente. Aí você fala: Jesus chegou, me mudou de face. Fala para o teu irmão assim: quem te viu passar na prova e não te ajudou, fala para ele assim: quando vê você na benção, vão querer ser seu amigo. Quem está entendendo essa palavra aqui? Por que o nascido de Deus vence o mundo? A segunda coisa, porque o nascido de Deus, ele não fica independente, ele permanece dependente de Deus. Gente, eu tenho 3 filhos, é normal. Quando a criança vai crescendo, é normal. Algumas coisas que eu tinha que fazer com eles, agora eu não faço mais. Eles fazem sozinho, amém, gente? E tem que ser assim, não é verdade? O filho vai crescendo, algumas coisas você não precisa mais estar ali, eles fazem sozinho. Normal, isso é comum, vai tornando independente. Mas na nossa vida com Deus não é assim. Você sabe que verdadeiramente você está dependendo do Pai quando você começa a buscar a presença dEle em coisas que você não buscava antes. Você sabe que você está mais dependente de Deus quando você começa a orar na sua vida por coisas que você não orava antes. Quem está comigo nessa palavra aqui? Ai, pastor, antes eu era assim, né? No comecinho da fé eu orava por tudo. Agora amadureceu, eu aprendi que não preciso orar por tanto. Não, querido. Quanto mais o tempo passa, mais dependente você tem que ficar de Deus. E você sabe que uma pessoa é uma pessoa que depende de Deus, porque ela é uma pessoa de oração. Você pode falar essa palavra: oração. Ei, quem vive em oração não vive na preocupação. Preocupação é você ocupado sem estar fazendo exatamente nada. Oração é você despreocupado e Deus fazendo exatamente tudo. Uma noite sua perdida em preocupação não vai mudar um dia da sua vida, mas uma noite sua ali buscando a presença de Deus vai mudar a sua história, a história da sua família, a história da sua descendência. Experimenta parar de ficar preocupado da sua cama e dobra o seu joelho para orar. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. A nossa preocupação não vai mudar nada, mas a nossa oração pode mudar tudo. E a Bíblia fala de um homem que para nós é um exemplo de oração, um homem chamado Daniel.
Daniel, juntamente com seus amigos, foram levados para Babilônia. Na verdade, foram levados como prisioneiros. Eles faziam parte do povo de Deus. Eles foram levados como prisioneiros para Babilônia. Babilônia era um lugar terrível, um lugar de promiscuidade, um lugar de coisas abomináveis a Deus. Eles foram levados para aquele lugar. E a Bíblia fala que o rei Nabucodonosor teve um sonho, de novo sonho. Teve um sonho que deixou ele atormentado. E ele queria o seguinte: que algum sábio fosse até ele, não apenas interpretasse o sonho, mas falasse qual o sonho que ele tinha tido. Se nenhum sábio fizesse isso, ia matar todos os sábios. E Daniel estava nessa turma. Quando Daniel recebe a notícia: seguinte, deu ruim aí. Se não tiver alguém para falar que sonho que ele teve, se não tiver alguém que vai interpretar o sonho dele, vai morrer todo mundo. Deu ruim. Daniel fala o seguinte: ele chega diante do rei e fala assim: rei, me dá um prazo, eu vou orar. O rei dá um prazo para Daniel. Sabe, todas as vezes que você for orar, o inimigo vai falar para você que você está perdendo tempo. Mas quando você está orando, você está ganhando prazo. A Bíblia fala que o Deus Todo-Poderoso revelou para Daniel o sonho do rei Nabucodonosor. Deu a interpretação para Daniel. Daniel vai diante do rei, conta o sonho e dá a interpretação. Foi livre da morte. Sabe o que aconteceu? O rei Nabucodonosor colocou Daniel como governador na Babilônia. A pedido de Daniel, colocou Sadraque, Mesaque e Abednego como superintendentes na Babilônia. Ou seja, Daniel foi promovido. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando para nós aqui nessa noite. Talvez situações se apresentaram na sua vida, vem sufocando você, vem tirando o seu sono da noite, vem perturbando você, tem matado você, tem trazido aflição no teu coração. Mas eu quero te falar uma coisa, querido: se você começar a orar, se você começar a buscar a presença de Deus, aquilo que ia te matar não vai te matar. Pelo contrário, é a promoção de Deus na tua vida. Tem coisas que você está vendo hoje como algo assim: isso vai acabar comigo. Deus está falando: não, isso é a maneira que eu vou te promover. Você está entendendo isso? Nós precisamos depender de Deus. Talvez você chegou aqui hoje e está assim determinado: amanhã eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo outro. Deus está falando para você: para. Você não vai fazer nada. A única coisa que você vai fazer é orar. Dependa de mim, diz o Senhor para você nessa noite. Eu estou no controle de todas as coisas. Você é o nascido de Deus. E o nascido de Deus não apenas consegue vencer no mundo, ele vence o mundo. Feche os seus olhos. Sabe, eu sinto a presença de Deus nos envolvendo aqui essa noite. Deus te envolve com o sobrenatural. Você não vai desistir, você vai continuar. E a partir dessa palavra, você está entendendo que você vai vencer o mundo, porque Deus te fez mais que vencedor.